Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder estar aqui junto com todos vocês na 29ª edição de nossa CIPAT, esta semana em que a CIPA da gestão 2020-2021 organiza e, realizando esta semana, ela tem em mente, neste primeiro semestre, ajudar na prevenção de acidentes. Nós temos, na tradição da PUC-Rio, sempre tivemos a realização de uma CIPAT, uma semana, ao longo do ano. Este ano, extraordinariamente, nós teremos duas. É óbvio que as duas serão com acesso remoto. Isso facilita bastante, inclusive, a participação e depois ficará à disposição para acesso na plataforma do ECOA da PUC-Rio. Muito obrigado pela presença de todos, de todas, que nós possamos, ao longo desta semana, aproveitar para refletir sobre a saúde de nossa universidade, a saúde pessoal, lembrando que a saúde, a prevenção de acidentes, ela não é um gasto, mas é um investimento, isso é muito importante para todos nós. Nós temos a alegria de ter conosco o professor Gustavo Roubichet, que estará falando conosco sobre a temática superar desafios a partir do aprendizado contínuo, experimentação e inovação. É bom lembrar que o professor Gustavo Roubichet, ele assumiu a nova função um mês e pouco, 2 meses ali, antes do início da pandemia, que a pandemia fosse deflagrada e decretada entre nós. E depois, é óbvio, ele é quem vem nos ajudando neste campo na PUC-Rio, a partir da CCAD. Bom sempre lembrar que a mãozinha dele não é que esteve por trás, ela está por trás, ela está à frente, está do lado, então é uma alegria muito grande, professor Gustavo, ouvi-lo e ainda mais sobre este tema. Nós sabemos as dificuldades que não apenas a nossa universidade, mas o mundo enfrentou em relação à questão da pandemia. A PUC-Rio soube ser criativa, soube reinventar-se, isso é muito importante, e é óbvio que este novo em que nós fomos mergulhados pediu de nós justamente esta criatividade, esta reinvenção. Com certeza, algumas coisas no percurso foram acontecendo, muitas foram superadas, outras ainda estão sendo superadas, novas dificuldades, novos problemas também vão surgindo, então tudo isso é muito interessante. Então, boa tarde, professor Gustavo, que é o coordenador central da nossa CCAD, é ele quem lida também com o sistema EAD e está sempre nos ajudando. Então, muito obrigado pela disponibilidade que foi dada. Sabemos que, diante do convite, sua aceitação de imediato, ela foi já uma resposta muito positiva. Padre Valdeci, eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade, né? Tenho visto todas as atividades da CIP, em especial a CIPAT, a saudar também a Dani e a Sinara, que estão aqui conosco, junto com a Fernanda, e todos os que estão nos acompanhando pelo canal. A ideia de hoje, eu pediria só um minutinho de licença ainda. Claro, Padre Valdeci. Antes de ele passar a palavra para poder desenvolver a temática, pode ser? Claro, com certeza. A nossa PUC-Rio, ela tem uma tradição de CIPA com os funcionários e também aqueles representantes, então, da instituição. E eu estou na função de atual presidente da CIPA. Nós temos aqui conosco a vice-presidente, que é a Daniela Trindade. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Gustavo Roubichet. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Temos a Sinara aqui, a nossa secretária da CIPA desta edição. Boa tarde a todos. Sinara. Boa tarde a todos. Obrigada, professor, pela sua participação. Temos a Fernanda. Nós formamos, professor Gustavo, dentro da
CIPA, fizemos a subdivisão em 4 grupos, né? Um grupo que ajuda a cuidar um pouco mais de eventos, outro de mapas de risco, um terceiro da investigação de acidentes e um outro de inspeção, de tal forma que todo mundo vai podendo trabalhar. E aqui conosco temos a terceira voz feminina deste grupo, que é a Fernanda. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Não pôde estar aqui conosco, mas eu o cumprimento, o saúdo. O Leonardo, ele justificou neste momento a ausência. É ele quem está nos ajudando sempre com a arte e todo o aspecto visual. Então, muito obrigado também, Leonardo. Obrigado à presença de todos vocês que nos acompanham, porque nós estamos aqui pelo Zoom, porém, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, as pessoas estão nos acompanhando. Nossa intenção é que na segunda edição deste ano 2021, nós possamos ter uma participação com todos na tela do Zoom. Eu acredito que a interação poderá ser muito maior. Então, obrigado a todos e a todas. Repito, a temática de hoje é superar desafios a partir do aprendizado contínuo, experimentação e inovação. Estamos aqui ajudados na temática pelo professor Gustavo Rubichê. Professor, muito obrigado novamente. Lhe passo a palavra. Uma honra, Padre Valdeci, e saúdo mais uma vez todos os presentes, a toda a organização da CIPAT, e em especial a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A temática de hoje, eu tentei, por mais que muitas vezes quando as pessoas me ouçam falar, esperam que eu venha falar sobre tecnologia, eu não vou falar sobre tecnologia hoje, até para que a gente possa, na verdade, engrandecer a provocação que foi feita na própria temática do evento, que é o futuro só chegará se no presente a segurança você adotar. E essa frase me inspirou a compartilhar com vocês algumas lições aprendidas e algumas sugestões de, muitas vezes, atitudes, posturas e oportunidades que mesmo uma crise e os desafios que a gente está experimentando nesse tempo de pandemia nos apresentam. Então, vou pedir a licença e vou compartilhar com vocês alguns slides. Eu pediria só que vocês me confirmassem se vocês estão vendo os slides. Perfeito. Perfeito. Então, já me coloco à disposição também. Hoje a gente vai fazer uma exposição de algumas ideias, né? Uma exposição de uma fala. Me coloco à disposição para que, caso alguém queira continuar o debate, entre em contato com o e-mail e a gente pode trocar experiências, trocar algumas visões sobre essa temática. Então, a provocação, justamente à luz da temática principal, foi de que maneira a gente pode superar os desafios que nos são apresentados. A gente vive numa época onde a gente não tem muito controle sobre as situações, mas é importante que a gente tenha uma visão que é possível que a gente aprenda novos conhecimentos, aprenda novas técnicas, aprenda novos instrumentos, que a gente coloque isso em prática, né, e possa ter a experiência para que a gente consiga construir e, ao final do ciclo, fazer diferença, que é o que a gente chama de inovação. Eu queria fazer uma primeira provocação para vocês. Como é que a gente enxerga esse copo? Alguns, eu diria, otimistas vão chamar esse copo de um copo meio cheio e aqueles pessimistas vão chamar de um copo meio vazio. Por que essa provocação é importante? Porque a gente está vendo a mesma figura. A gente está interpretando a mesma situação. Só que essa situação nos motiva, nos impacta de maneira diferente. Por que isso é importante? Porque no copo meio cheio, a gente tem várias oportunidades e vários cenários a construir. Num copo meio vazio, eu tenho aquele sentimento de perda, né, de que algo está acabando, algo está terminando. Obviamente, a gente vive num mundo com vários desafios, e eu citei alguns aqui para vocês: incerteza, novas realidades, novas necessidades, muitas vezes novos instrumentos de trabalho, e aqui eu falei que eu não ia falar de tecnologia, mas novas tecnologias também, que podem nos tirar do que estávamos acostumados, né?
Isso, às vezes, tem um sentimento que é um sentimento não positivo, né? Quer dizer, lidar com o novo não é algo tão trivial quanto as pessoas dizem, mas também não tem que ser algo tão marcante, né, negativamente. Por quê? Porque o novo traz oportunidades. E quais são essas novas oportunidades? Primeiro, adquirir novos conhecimentos e aprender a partir dessa experiência. Eu acho que tem um ponto que eu queria provocar vocês, que é o quanto que a gente não está tendo oportunidade de oferecer solidariedade, de dar feedback, de colaborar, de ensinar pessoas que muitas vezes não estão acostumadas a lidar com o aplicativo, a lidar com uma situação, a lidar com, obviamente, um caso específico. Então, é um pouco dessa provocação entre desafios e oportunidade está naquela figura do copo meio cheio, sendo otimista, vendendo uma visão de otimismo para vocês. É óbvio que também, quando a gente fala de trabalho, né, e a temática, várias temáticas super bacanas ao longo dessa semana vão ser discutidas com vocês. Por que o aprendizado é tão importante? Eu vou trazer alguns dados para vocês. É óbvio que o mercado de trabalho está evoluindo, né? Está mudando mais do que uma evolução. As atividades elas têm se transformado. Obviamente, a gente está tendo contato cada vez mais com tecnologias, com sistemas, com um volume cada vez maior de informações. Então, a gente tem que analisar se as nossas atribuições, e isso gera um pouco de preocupação nas pessoas, se elas, o que eu posso fazer para fazer maior diferença no meu dia a dia. E, sem sombra de dúvida, é tirar o que for, eventualmente, atividades criativas, atividades em que a gente pense ou desenvolva novas ideias, que a gente dê feedback, e a gente vai discutir isso bastante hoje, a importância do feedback como parte de um processo de crescimento e de um processo de aprendizado. Independente da sua função, independente do que você está fazendo hoje, o que é importante é que a gente primeiro saia com uma mensagem daqui. O que eu sei é muito importante para eu desempenhar as minhas funções, mas eu tenho uma enormidade de novos conhecimentos, uma enormidade de novas possibilidades a aprender. Então, eu vou ter que aprender, muitas vezes, o Alvin Toffler tem essa frase em inglês que eu vou traduzir rapidamente, né? Ele diz que, muitas vezes, no século XX, né, no século passado, as pessoas eram qualificadas como aquelas que sabiam ler e escrever. Hoje, o século XXI está muito pautado nas pessoas que sabem aprender, e aí ele provoca desaprender e reaprender. O porquê que o reaprender é tão importante? Porque as novidades elas chegam a cada momento, a cada 6 meses, quiçá menos tempo, eu não estou querendo provocar ansiedade em vocês, a gente tem uma nova técnica, a gente tem um novo conhecimento. Por que não mergulhar nesse novo conhecimento? É parte da chamada que eu estou fazendo com vocês aqui hoje. Por quê? Porque os desafios do nosso tempo são muito grandes. Se eu fazia uma atividade de rotina no passado, se essa atividade de rotina não mais existir, eu vou ter que criar um novo valor, um novo propósito para a minha função. Como é que eu faço isso? O primeiro passo é aprender coisas novas. Essa chamada que é uma chamada importante, é uma chamada de provocação que eu faço para todos vocês. Outra discussão que eu acho que é uma discussão muito bacana, isso daqui daria para a gente mergulhar, remergulhar, discutir, rediscutir, é se a gente for pensar sobre as mudanças no nosso trabalho. Né? Quer dizer, a gente vive um modelo de distanciamento social, onde todo mundo hoje está em home office, né? Quer dizer, independente aí da própria restrição com que isso cria uma série de desafios, né? Tem gente que tem ambientes físicos mais flexíveis hoje para trabalhar, provavelmente tem gente que tem ambientes físicos com mais restrições, né? Compartilhando internet com os familiares, compartilhando as suas atividades de rotina em casa com as atividades de rotina no trabalho. Isso são vários desafios e que a gente tem que, na verdade, compreender, né? mais do que se inquietar, né? A compreensão nos faz fazer escolhas ou nos faz construir
escolhas. Outra questão que é muito importante, né? Antigamente, quando a gente discutia desenvolvimento de competências, a gente, em geral, olhava para competências técnicas, né? E se esquecia, talvez, não esquecer não é bom, não priorizava as competências mais humanas, mais sociais, mais comportamentais, e que são fundamentais, né? Lembra que boa parte dos desafios hoje que o distanciamento social nos traz é um excesso de tecnologia e uma falta de relações humanas, né? Uma falta da humanização como o trabalho vem sendo desenvolvido. A gente já falou em parte, né? Quer dizer, os novos modelos de trabalho que muitas vezes vieram não só como transição, mas como parte de um futuro que está sendo construído, vão impactar numa flexibilidade de horário, né? Na época do início da pandemia, eu começava a trabalhar muito cedo, não tinha hora para terminar, obviamente sempre fazendo os intervalos aí que são necessários. Essa flexibilidade a gente tem que olhar ela como positivo, mas com cuidado, para que a gente consiga de fato ter bem-estar, e a gente não pode abrir mão do bem-estar. Outra questão importante principalmente aqui dentro da PUC, a gente tem um ambiente de trabalho com uma diversidade muito grande. O que é diversidade muito grande? São pessoas de origem diferente, são pessoas com conhecimento diferente, são pessoas de gerações diferentes, que, na verdade, a convivência gera um fator muito positivo. Isso na teoria. Na prática, gera também conflito. Gera necessidade que a gente escute, a necessidade que a gente saiba, na verdade, explorar esse potencial. Muito difícil hoje essa discussão do bem-estar em pandemia, mas a gente vai ter que voltar a discutir ela em algum momento, né? Porque um bom ambiente de trabalho envolve questões como vocês estão discutindo aqui na semana de ergonomia, de cuidados, enfim, uma série de questões que tem a ver com eu diria, bem-estar e segurança, né? Segurança num conceito um pouco mais amplo. Obviamente, e o penúltimo ponto que eu queria discutir com vocês tem a ver com automação e tecnologia, né? Automação no sentido de nos dar mais tempo, usar as máquinas, usar a tecnologia como parte do nosso processo de trabalho, para que eu não precise fazer as atividades repetitivas. O que essa experiência do digital está trazendo para a gente são várias possibilidades e que a gente vai buscar explorar isso no futuro. E eu não podia deixar de falar, né, que sempre a gente está sujeito a novas leis, regras, restrições, e que a gente precisa estar atento porque são fatos importantes a acontecer, né? Futuramente todos nós vamos ser impactados pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? E que vai mudar a nossa rotina, vai mudar o cuidado que a gente trata a informação, vai mudar os sistemas, vai mudar muita coisa e muito em breve a gente vai observar essa discussão. Então, é um mundo de muitas mudanças. Qual é a primeira? Eu já falei da necessidade da gente colocar na nossa cabeça que o universo, a nossa sociedade cada vez mais oferece conhecimento, oportunidade, informação. A gente tem que valorizar isso. A gente tem que buscar, inclusive, essas ações, mas a gente precisa experimentar. Experimentar tem a ver com ter a experiência, né? E aí eu tentei identificar algumas questões aqui que eu considero importantes, e a primeira delas sem sombra de dúvida, talvez uma das mais importantes, é a gente não ter medo do desconhecido, porque o medo é aquela preocupação da gente falhar, né? Eu falo até um pouco mais à frente que, na verdade, a falha faz parte do processo. A falha faz parte do processo de aprendizado. Quem estuda teoria, quem pratica teoria, tem um grau de absorção muito diferente. Quem pratica tem um grau de absorção muito maior. Por isso que é importante que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprendeu, né? E possa, na medida do possível, experimentar ou ter experiências em situações reais, não só na teoria, né?
para que a gente possa, de fato, pensar como construir um mundo